vamos falar de Petrobras, tem novidade a respeito da margem equatorial. Eu estou aqui com o Edu do Suno Notícias, que fez o trabalho de compilar as principais notícias que saíram da margem equatorial essa semana. Mas antes de começar, já dá um like e bota aqui nos comentários. Você tem ações da Petrobras? Sim? Não? Por quê? Quero saber. Edu, o que saiu da margem equatorial? Pois é, exatamente. A gente teve algumas novidades nessa semana. A Petrobras realizou nos últimos dias 2 eventos ali para defender a exploração de petróleo justamente aí nessa região da margem equatorial, que a gente sabe que eles estão bem interessados, estão visando esse assunto. Ele já foi alçado muito à mídia alguns meses atrás, agora ele está voltando a ficar um pouco mais efervescente e a gente está vendo que a Petrobras está tentando defender junto a várias autoridades, até os governos locais ali, a exploração de petróleo nessa região. E a gente sabe que é um assunto que muitas vezes boa parte do público desconhece, não sabe por que ele é tão importante assim para a Petrobras. Queria que você esclarecesse para o pessoal assim, por que esse tópico é importante para a Petrobras e o quanto ele representaria em receita e para o futuro aí da Petrobras enquanto companhia. Edu, uma empresa de petróleo, ela precisa constantemente ir atrás de novas reservas. Se ela quiser, inclusive, manter o nível de produção atual. Por quê? Porque conforme uma empresa vai produzindo, ela vai consumindo as reservas que ela tem. Se ela não repõe essas reservas, ela vai ficar sem capacidade de produzir e a receita vai para zero. Então, uma boa empresa de petróleo, ela tem que ir constantemente atrás de novas reservas, né? Um dia, a Petrobras, para repor as reservas lá de trás, foi atrás do pré-sal, que de fato foi um negócio muito bom. E o pré-sal, apesar de ser um sucesso, ele deve atingir seu pico de produção entre 2030 e 2035. E, portanto, desde agora, a empresa já tem que começar a pensar no futuro, porque precisa mobilizar a cadeia de suprimentos, precisa conseguir licenças ambientais, precisa organizar a logística para dar vazão à produção. São projetos que tomam muito tempo e, portanto, é necessário já começar a pensar desde agora. E a margem equatorial tem um potencial que é possível. É difícil de saber quanto, né? Uma vez eu estava conversando com um profissional da indústria de petróleo e falou: petróleo você só descobre quanto tem na hora que fura. Até então, o que existe são apenas estimativas. Já teve empresas, inclusive, que se deram muito mal por conta dessas estimativas, como a própria OGX no passado. Portanto, é difícil de estimar. Algumas estimativas iniciais, mas muito embrionárias, dizem que é uma reserva que pode ser um pouquinho menor do que o tamanho do pré-sal. Perfeito. Isso demandaria muito CAPEX? Isso exigiria que a companhia investisse muito para conseguir explorar lá? Sim, possivelmente. Como eu falei, o próprio CAPEX, né, o próprio investimento, você só descobre quando fura, quanto que vai ser, mas é provavelmente um dispêndio bilionário, como tudo na indústria do petróleo. Provavelmente a Petrobras vai ter que fazer investimentos de dezenas de bilhões de reais, o que não chega a ser um problema para a Petrobras, que hoje, atualmente, ela gera bastante caixa. Então, eu acredito que ela tem condição de fazer frente a esses investimentos com a própria geração de caixa que ela vai ter daqui até lá. Dentro dessa dinâmica de aprovação, né, a gente sabe que eles têm conversado, dialogado muito com os governadores, né, com os governos locais. Isso é importante para os governos locais, para quem está governando aquela região ali, aquela região dos estados que abrange a margem equatorial? Sim, Edu. Isso é dinheiro na veia dos estados e também do governo federal. A gente tem que lembrar que nos estados que a Petrobras é relevante, ela geralmente é o maior pagador de impostos daquele estado. Talvez o melhor exemplo seja o estado do Rio de Janeiro. E esses estados da margem equatorial, que vai ali desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, são estados que têm uma economia não tão dinâmica quanto os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E, portanto, os royalties do petróleo tendem a ser extremamente relevantes para o futuro daqueles estados em termos de arrecadação e provavelmente também de girar a economia, né? Porque a Petrobras, apesar de ficar em alto mar, vai ter que ter bases, vamos dizer assim, terrestres para receber todo o pessoal, suprimentos, etc. Então, isso deve trazer, além dos royalties, um giro na economia.
Perfeito. E para quem já tem ações, só para a gente quantificar, assim, tem uma expectativa de que, supondo a Petrobras ganhe um sinal verde, consiga explorar ali, isso seria um potencial para destravar valor, um trigger de alta relevante para as ações? Ah, certamente, Edu, porque se as reservas forem tão grandes quanto se falam, eu já ouvi estimativas de 10 a 15 bilhões de barris, o que é relevante, isso deveria ser algo que mexe no preço da ação. Óbvio que essa exploração vai se dar aos poucos. Provavelmente, se começarem hoje, é coisa para daqui 5 anos. Então, vai demorar para vir a mercado, mas principalmente passa uma segurança de continuidade da produção da Petrobras. A Petrobras tem expandido a sua produção nos últimos anos, nas últimas décadas, e sempre existe a preocupação de que, será que esse nível de produção é sustentável? Se essa reserva for comprovada, é provável que a Petrobras tenha capacidade de continuar não só mantendo o seu nível de produção, como inclusive expandir. E para você que nos acompanhou até aqui, nós temos um desconto de 5% na Suno Black, que é o nosso pacote aqui mais completo das nossas assinaturas. Todas as nossas carteiras superam os benchmarks. Então, se você quer ter o auxílio do nosso time para montar a sua carteira, assina a Suno Black com 5% de desconto. Só clicar no link abaixo. E acho que dando um zoom out aqui, falando de um ponto, acho que ainda tem a ver com isso, mas que tem a ver com a produção de petróleo como um todo, que nesse entorno aí dos eventos, um dos gerentes, quando ele foi questionado sobre produção, ele falou que a produção de petróleo ela deve servir também como algo para financiar a transição energética, né? Ele foi questionado sobre isso, sobre transição energética, ele falou que o petróleo também é importante até para isso. Qual que é a sua visão sobre isso? Se tem muita gente que defende que o petróleo deve sim continuar em muito tempo, deve ser muito relevante por muito tempo. Como é que você enxerga essa questão? O petróleo tende a ser relevante para a humanidade durante décadas. Eu gosto de usar o exemplo do carvão. O carvão deixou de ser a matriz energética majoritária em termos de produção para a humanidade na década de 70. E desde então, a produção e o consumo de carvão dobrou, né? O carvão ele não é mais a matriz majoritária, é petróleo, mas desde então dobrou. Então, mesmo que o crescimento das fontes renováveis ele venha a ocorrer, e eu acredito que vai ocorrer, já está ocorrendo, já é uma realidade, a humanidade consome tanta energia por dia que vai demorar para fazer essa troca de matriz energética e, portanto, o petróleo vai continuar sendo relevante por décadas para a humanidade. Agora, será que a Petrobras é a empresa correta para fazer esses investimentos em energias renováveis? Aliás, será que o Brasil já não fez os investimentos em energias renováveis? Da matriz energética do Brasil, mais de 80% vem de fontes renováveis. Mas dos principais países do mundo, o Brasil só perde, se não me engano, para a Noruega, na hora que a gente mensura o percentual da energia que vem de fontes renováveis. Então, o Brasil ele já fez a sua transição energética. Nós temos muita energia vindo de fonte hídrica, cada vez mais de solar, cada vez mais de eólica, e não acho que o Brasil tem que ter a mesma preocupação que outros países que de fato ainda não fizeram essa transição. Estados Unidos, China, a Europa, esses países eles precisam realmente mudar a sua matriz energética, coisa que não é o caso do Brasil. Além disso, Edu, será que a Petrobras é a empresa adequada? Já tem muitas empresas no Brasil que investem com maestria no segmento de energias renováveis e eu não vejo muitas sinergias. Uma empresa só deveria, na minha concepção, entrar num novo negócio se existe sinergia com o negócio que ela já tem. Porque se não existe sinergia, provavelmente vai ter um outro player, uma outra empresa que vai ter sinergia e por conta dessa sinergia vai ser mais competitiva. Na minha concepção, não existe muita sinergia com os ativos atuais da Petrobras entrar em energias renováveis e, portanto, não acho que ela deveria fazer isso. Então é isso, Edu. Acho que a gente respondeu as principais dúvidas da margem equatorial. Muito obrigado pela sua querida presença. E para você, um beijo grande.